A política, ela serve a um interesse muito claro. Qualquer país com um direcionamento sério, ele vai buscar um enriquecimento, seu próprio enriquecimento. Então a política serve para o fortalecimento da economia. Então, dentro dessa perspectiva, quando o presidente Lula faz o alinhamento automático a ditaduras, passa a ser um risco para os Estados Unidos quando Lula diz que vai realmente tentar implementar uma moeda alternativa. Até então, quando não havia essas declarações tão explícitas como aconteceram no BRICS, era bravata. Eu acho que as pessoas nem levavam muito a sério. Tanto é que no dia da libertação americana, quando os Estados Unidos decidiu impor ao Brasil uma taxa de 10%, Lula já era amigo de ditadores. Ele já fazia essas provocações. Foi depois do evento do BRICS, em que ele deu ideia, inclusive interlocutores da Rússia, interlocutores da China, disseram abertamente: a ideia de ter uma nova moeda é do Brasil. Porque você ter uma moeda que serve para troca internacional, gente, tem um custo. Os Estados Unidos hoje enfrentam um déficit enorme, inclusive, por causa desse déficit, houve rompimento entre Musk e Trump. E por que os Estados Unidos têm um déficit incrível? Porque eles gastam mais do que arrecadam, mas eles imprimem muito dinheiro também. Porque precisam fornecer dólar para a economia do mundo girar. É por isso, inclusive, que vale a pena a gente se questionar. Será que a China quer ter o yuan como essa moeda de troca internacional? Será que a China está disposta a pagar esse preço? Será que a China tem uma economia que suporta um déficit crescente como a americana? Eu, particularmente, acho que não. A começar pelo fato de que os dados econômicos que vêm da China não são nem um pouco confiáveis. O que a gente sabe, por alto, é que a China já enfrenta um problema, sim, no seu mercado interno. Não tem mercado interno forte como o americano. Não tem a mesma energia para suportar, por exemplo, um período em que se venda menos para o exterior. Então, o Trump reagiu, mesmo, de verdade, quando a ameaça se tornou mais clara vinda do BRICS. No final das contas, gente, tudo é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro. Os Estados Unidos negociam intensamente e profundamente com a China, mesmo a China sendo comunista. Os Estados Unidos negociam intensamente com a Rússia, mesmo a Rússia também não sendo uma democracia. Então, sinceramente, não é porque a gente começa a ter um ar de ditadura que os Estados Unidos decidiram colocar essa taxa. Não. É porque sentiram realmente que a gente poderia levar adiante essa ideia de uma moeda paralela ao dólar. Não que seja factível, porque não é. Vamos deixar bem claro, isso não faz cócegas, isso não é uma ameaça real. Mas depois que Trump avisa que qualquer pessoa que venha defender a quebra do dólar como padrão, essa pessoa, esse país vai ser retaliado, ele precisa cumprir a palavra dele, senão ele perde realmente força no mercado internacional. Mas tem muita gente que fala, o Trump decidiu fazer isso porque ele é amigo do presidente Bolsonaro. Gente, não é porque ele falou que essa é a motivação. Eu acho que ele aproveitou essa decisão que já tinha sido tomada no sentido de criar esse embargo ao Brasil, forçar uma negociação do Brasil, porque na prática vai ter que acontecer. Não tem como simplesmente o Brasil aceitar uma taxa de 50%. O Lula pode passar o domingo dele comendo jabuticaba. Ele pode continuar viajando com a Janja pode continuar chamando os outros de vira-lata. Mas na prática, o bode está na sala. Alguma decisão vai ter que ser tomada. A gente já viu, por exemplo, o vice-presidente, nesse final de semana, ele se pronunciou sobre o caso. Falou que vai ter que ter uma negociação. O Alckmin, né? Ele fez essa pronúncia. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. E era isso que o Trump queria. Sinceramente, achar que, então agora, como eu vejo algumas pessoas comentando, eu não vou classificar como besteira porque eu respeito a opinião de todas as pessoas, mas eu vejo algumas pessoas dizendo que a única forma de reverter essa taxa é aprovando o PL da anistia, é tirando o presidente Bolsonaro do processo. Não, gente, não é isso. É uma questão comercial, é sim uma questão política, porque tem a ver com dinheiro, tem a ver com hegemonia, tem a ver com poder. E o Trump faz de tudo para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar.